Os sais geralmente apresentam sabor salgado e são sólidos, pois são compostos iônicos. Para muitas pessoas, a palavra sal está associada apenas ao conhecido sal de cozinha e, por esse motivo, relacionam sal à cor branca. No entanto, os sais podem ser encontrados em diferentes cores. Exemplos de sais coloridos: o dicromato de potássio, laranja, o sulfato de cobre, azul. E vamos falar sobre outros sais. Sal é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente do H+, senão ele seria um ácido, e pelo menos um ânion diferente do H-, senão ele seria uma base. Então a gente pode observar alguns exemplos de sais. O mais comum, o NaCl, é um sal normal ou neutro. O AgH2PO4 é um sal ácido, CaOHCl é um sal básico, o NaKSO4 é um sal duplo, o CaBrCl também. E aí vocês observam que nesse caso, a gente tem o Ag, esse H daqui, que vai caracterizar o sal ácido, o OH caracteriza a basicidade desse sal. No primeiro exemplo, nós temos NaK, dois cátions, Na+, e K+, e apenas um ânion. Aqui nós temos um cátion e dois ânions, o Br e o Cl. Então, um sal duplo porque tem dois cátions ou um sal duplo porque tem dois ânions na sua composição. Então, em virtude dessa definição e origem, a classificação dos sais é realizada de acordo com a natureza ou tipo de íons que os constituem. Dessa forma, os sais inorgânicos eles são classificados em sais neutros, que são produtos da neutralização total de um ácido e de uma base, e aí, consequentemente, eles não possuem o H+, nem o OH-, a hidroxila, como, por exemplo, o sulfato de bário. Esses sais, eles são chamados de neutros porque quando eles são adicionados à água, o pH do meio não sofre nenhuma alteração. Além disso, eles não liberam em solução aquosa cátion H+, que indica acidez, e nem OH-, como a gente acabou de ver, que indica basicidade. Os sais ácidos, eles são formados a partir de um ácido forte e uma base fraca. Assim, em meio aquoso, ele diminui o pH da água, que fica menor que 7, ou seja, uma solução ácida, porque o cátion proveniente da base sofre hidrólise e há a formação dos íons H+, ou H3 ou mais. Os sais básicos, a formação desse sal é o contrário da anterior, isto é, ele é formado a partir de uma base forte e um ácido fraco, de modo que em meio aquoso forma íons hidroxila que tornam a solução básica, pH maior que 7. Os sais mistos ou sais duplos, eles são compostos por dois cátions diferentes, exceto H+, ou dois ânions diferentes, exceto o OH-, como a gente pode ver no sulfato de sódio e potássio, e também no sulfato iodeto de alumínio. Os sais hidratados, eles possuem, no retículo cristalino, moléculas de água. Então, podem ser encontradas moléculas de água no retículo cristalino desses sais, e são elas que definem a nomenclatura do sal. Vocês observam, por exemplo, CaCl2, 2H2O, nós temos duas moléculas de água. Então, nós teríamos o cloreto de cálcio dihidratado. A terminação eto indica que não tem oxigênio na composição do sal. Então, cloreto de cálcio, são duas moléculas, e hidratado, que é justamente a presença de água. E aí nós temos a observação, né, que esses prefixos eles podem indicar, eles são utilizados para indicar também quantidade de água. Mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, hexa 6 e assim por diante.
a partir daí são bem mais comuns. Para determinar os nomes dos sais, pode-se utilizar o seguinte esquema: nome do ânion mais G mais nome do cátion. Como a nomenclatura dos sais ela é obtida a partir da nomenclatura do ácido que originou o ânion participante do sal, pela mudança de sufixo, assim nós temos o seguinte: no ácido, a gente utilizava hídrico quando não tinha oxigênio, a gente troca no sal por eto. Quando o elemento central nos oxiácidos ele tinha mais que um número de oxidação, a gente utilizava oso para o menor NOx, ico para o maior NOx. Então a gente pode utilizar no lugar de oso, ito, no lugar de ico, ato. E o nome do cátion é o mesmo nome da base. Exemplo, NaCl, cloro, não tem oxigênio, então cloreto. E o cátion, sódio, cloreto de sódio. HNO2. NO2, aí a gente vai pegar NO2 vindo do ácido nitroso, HNO2. Então, trocar oso por ito, vai ficar nitrito de quê? De prata, Ag. CO3 vem do ácido carbônico, ico, eu troco por ato, então carbonato de ferro 2 ou ferroso. Vejamos mais alguns exemplos. CaOHCl, a gente tem o cloreto básico de cálcio. Então, cloreto do cloro, não tem oxigênio. Básico ou monobásico, nesse caso o mono é opcional. E o cátion, que é o cálcio. AgH2PO4, nesse caso a gente vai ter fosfato, ácido fosfórico, icopurato, né? Fosfato, 2 hidrogênios de ácido, se fosse um seria monoácido, se fossem 3 seria triácido, de quê? Ag, prata. Na, ó, um sal duplo, né? Sal misto, 2 cátions, então nós temos o SO4, que vem do ácido sulfúrico, icopurato, sulfato, de quê? De sódio e potássio. Nesse caso, com 2 ânions, a gente vai ter cloreto, brometo, o eto indica que não tem oxigênio, né? Hídrico por eto, cloreto, brometo de cálcio. E um sal hidratado, nós temos ó, SO4, a gente já viu aqui, que é sulfato de quê? De cobre, 5, penta, água hidratado. Então vamos ter sulfato de cobre, penta hidratado. Para diferenciar o cobre 1 do cobre 2, em algarismo romano aqui, sulfato de cobre 2, penta hidratado. Em termos práticos, a solubilidade é o critério mais importante para a classificação dos sais. E a tabela a seguir indica a solubilidade em água, a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de uma atmosfera das substâncias. Vocês podem observar aqui, por exemplo, que os nitratos, eles são todos solúveis. Nitratos, acetatos, os sais de amônio e dos elementos da família 1A, dos metais alcalinos, todos eles são solúveis, sem exceções. Então, todos são solúveis e nós não temos exceções. Nitratos, acetatos e qualquer sal de amônia e dos metais alcalinos, lítio, sódio, potássio e assim por diante. Agora, observe que os cloretos, os brometos, os iodetos, eles são solúveis, mas tem exceção. Cloreto de prata, brometo de mercúrio, iodeto de chumbo são insolúveis. Os sulfatos também são solúveis, exceto cálcio, estrôncio, bário e chumbo. Sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário, sulfato de chumbo 2, insolúveis, não dissolvem. Os sulfetos são insolúveis, exceto, é o que a gente já viu lá, né? Então, a gente só precisa entender que sulfetos são insolúveis. Quais são as exceções? É as que se encaixam aqui, ó, no amônio, 1A, além disso, cálcio, estrôncio e bário. Então, se eu digo, por exemplo,
NH4, 2S. É um sulfeto de amônio, é solúvel. Os carbonatos e fosfatos também são insolúveis, com exceção de sódio, potássio e amônio. Então, se eu pegar, por exemplo, carbonato de sódio, é solúvel. Se eu disser carbonato de cálcio, é insolúvel. Três observações importantes. Quando a gente diz que um sal é insolúvel, na verdade, a gente está querendo dizer que a solubilidade dele é muito pequena, muito pequena, pois nenhuma substância é totalmente insolúvel em água. Todos os sais de metais alcalinos e amônio são solúveis, e os sais insolúveis, eles sofrem pequena dissociação iônica, pequena separação dos íons. Então você adiciona uma grande quantidade, mas pequena parte dela dissocia. Por isso originam soluções com pequena quantidade de íons, sendo consideradas maus eletrólitos. E finalizando essa aula, Napoleão Hill escreveu ou disse que uma meta é um sonho com um prazo. Então, se você não estabeleceu prazo para as suas metas, para os seus sonhos, não vai funcionar. Atenção. Até a próxima.